Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio, o nono episódio do nosso podcast Raízes Profundas. Eu chamo-me Sofia Nóbrega e estou muito feliz porque hoje estou na presença de uma convidada que me inspira muito e com quem me identifico pela sua energia muito singular e única, que é a Joana Costa Pessoa, que é terapeuta, leitora de leituras de aura, de constelações sistémicas e familiares, mentora. E antes de mais, agradeço muito por teres aceito o meu convite. Muito E obrigada. obrigada eu. E a Joana recentemente tem estado a falar de um tema que eu acho fascinante pelos seus significados ocultos e infinitos que eu nem imaginava que podiam ter, que é os almoços de família. E trazendo aqui também a visão sistémica da Joana, será hoje este o tema do episódio. E antes de mais, eu queria ler uma frase da Joana em que ela diz que os eventos à mesa sempre a fascinaram pelas suas dinâmicas tão ricas de simbolismo. É nos almoços e eventos familiares que os seus elementos tantas vezes vivem as suas tradições e também experienciam as suas feridas. E então eu queria começar por perguntar-te de onde é que surge este fascínio, digamos assim, por observar almoços de família? E, segundo a tua perspectiva, o que é possível observar a partir de um almoço de família? Observar de um sistema a partir de um almoço de família? Uhum. Obrigada, Sofia. Olha, antes de mais pelo convite, por esta apresentação e porque leste aqui uma frase que eu já nem me recordava de ter escrito, não é? Ou seja, às vezes nós escrevemos e colocamos, não é? Muito obrigada por isso também. E às vezes quando leio certas coisas, ou que outra pessoa escreveu, ou que eu mesma escrevi, acabo depois por me recordar da lição, não é? Portanto, obrigada também por teres trazido essa possibilidade de leitura novamente dessas palavras, e também por esta pergunta. Uh, Olha, os almoços de família, ou quando eu falo de almoços de família, no fundo, porque gostaria de deixar aqui esta mensagem também, não é sobre literalmente só o almoço, mas todo o momento de refeição, não é? E às vezes mesmo começamos talvez a partir da nossa mesma casa e partimos então depois para a generalização de quando temos que ir à casa do tio, da tia, da avó, ou vamos depois, imagina um dia casas ou tens um namorado ou uma namorada e vais à casa dessa pessoa. E então o tema dos almoços de família para mim é no sentido de nós em Portugal falamos muito, tenho um almoço de família, mas é no sentido até mais generalista de tudo aquilo que acontece no fundo e que, tendo em conta a nossa cultura tão dedicada e tão muitas vezes até centrada no momento da refeição, não é? Quando vamos ter com um amigo ou com uma amiga, dizemos que vamos beber um café. No fundo, os almoços de família também são muitas vezes isto, não é? As pessoas que se encontram às vezes ao domingo em casa da mesma avó, do mesmo avô, para se unirem e para estarem juntos, não é? Onde é que isto começa para mim? Olha, ah, no momento talvez em que eu me apercebo, enquanto criança, quase adolescente, que, ok, eu vou à casa das minhas amigas e lá não se come da mesma maneira, ou lá se calhar comem a fruta primeiro e a minha casa come-se depois do almoço ou do jantar, não é? E eu acho que este clique vem muito já desde dessa fase em que eu me comecei a perceber que interessante, em minha casa faz-se assim e aqui não se faz desta mesma maneira. E isso é muito interessante porque na minha história eu sinto que muitas vezes trouxe isto para casa como até uma crítica do meu próprio sistema, já em criança, já em adolescente, de mas em casa daquela minha amiga faz-se assim, porque é que aqui não fazemos assim também? E logo aí se via muito, não é? Esta minha necessidade de talvez melhorar muitas coisas, mas se calhar até de estar fora do meu lugar. Ok. E também me apercebia muitas vezes que o meu pai era uma pessoa que se calhar fisicamente nem sempre estava presente em certos contextos de almoço e de jantar de família devido ao seu trabalho, e eu apercebia muito no quanto a dinâmica se alterava quando ele estava presente nos almoços ou quando não estava, ou por exemplo quando tínhamos o jantar de Natal e o jantar de Natal acontecia ou numa avó ou na outra,
e a dinâmica era completamente diferente. Então, para mim, eu sinto que começou muito desde aí, e eu, sendo hoje em dia, percebendo que sou introvertida, consigo perceber que muitas das vezes, nem sempre certos almoços de família ou estas dinâmicas familiares me eram assim tão confortáveis, não é? Havia umas que eram mais confortáveis do que as outras. Então, e com esta perspectiva sistémica, comecei-me a perceber do quanto nós conseguimos então trazer, não é? E o quanto conseguimos perceber do impacto de certas pessoas na nossa vida, só por estes momentos em que nós nos sentamos à mesa, ou que não nos sentamos à mesa, ou que há uma pessoa, por exemplo, que fica na mesa do lado, ou que enquanto crianças ficamos na mesa das crianças, mas quando se calhar começamos a namorar já ficamos na mesa dos adultos. O que é que isto diz sobre nós, não é? E respondendo um bocadinho à tua questão, também que me colocaste em seguida, que é o que é que nós conseguimos perceber de um sistema, é muito isto, não é? Tu trouxe o exemplo do meu pai, por exemplo, e é muito interessante porque ainda hoje, quando vou à casa da minha família, apercebo-me do quanto se altera quando alguém está presente ou não, neste caso não só já o meu pai, mas até a minha mãe ou quem quer que seja, onde é que eu me vou sentar? Se calhar eu vou-me sentar num lugar diferente. E quando eu me sento num lugar diferente, de uma forma fisicamente, se calhar também me sinto de uma forma diferente. Se Pois calhar isso é ali eu interessante. fico. Exato, eu se calhar ali fico diferente para uma pessoa diferente. Eu se calhar não consigo ser vista por aquela pessoa porque alguém está ao meu lado e está a tapar a visão. Se calhar quando aquela outra pessoa está, eu não consigo ser tão ouvida. Se calhar sou servida primeiro, ou servem-me em primeiro lugar, ou quando se calhar está uma avó específica, eu tenho de comer mais do que comeria se ela não estivesse, por exemplo. E à medida que nós vamos trabalhando em nós, não é, de variedíssimas formas, mas trazendo aqui a perspectiva sistémica, começamos a perceber que não, se calhar agora sou eu que me quero servir, ou se calhar agora estou tanto no meu lugar que até permito que seja a minha mãe a servir-me. Se calhar agora também sabendo mais o meu lugar, eu também sou capaz de dizer que já chega. Se calhar como só o suficiente e não de mais, se calhar como o suficiente e não de menos, se calhar estando aquela pessoa eu quero me fazer mais ouvir. Uh, então, para mim, tudo isto é muito rico. E quando começamos a observar, e eu muitas vezes trago estas questões para as mentorias que faço, ok, olha, quando está essa pessoa, como é que tu te sentes? Ou tens lugar na mesa? Ou tens que ir para a mesa novamente das crianças, por exemplo, não é? Porque imagina, se calhar eu sou a mais nova dos filhos que existem na minha família, dando um exemplo, ok, então se calhar, mas se calhar normalmente estou na mesa dos adultos, mas quando vem a minha avó, a minha tia vinda não sei de onde, já não há lugar para mim, então eu vou ter que voltar para a mesa das crianças, por exemplo. Como é que isso me faz sentir, não é? Será que isso é confortável? Será que eu ainda me sinto bem nesse lugar? Será que eu sinto que aquele meu lugar está a ser retirado por alguém? Então, os almoços, encontros de famílias, eventos familiares, para mim trazem muito este simbolismo. Sim, desculpa, penso que ias Não há questionar problema. qualquer coisa. Sentes que quando há desequilíbrio no sistema, isso vê-se através de um ajuntamento familiar, que pode ser um almoço ou pode ser outro qualquer evento de família. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Até há Desequilíbrios muitas ou famílias, por exemplo, que nem há o almoço de família. O que é que isso pode querer dizer da família? Ou seja, que não têm sem sequer o dúvida, hábito de comer juntos. claro, sem dúvida, sem dúvida. Ahm, Pode haver ou ter havido algum acontecimento que tenha criado essa quebra, no fundo. É muito interessante. Olha, eu venho de um contexto familiar, tenho muito amor pela minha família hoje em dia e vejo estas histórias sempre com um sorriso interno porque acho tão interessante e acho-as tão ricas. Ah, mas só, por exemplo, o exemplo de uma mudança de religião, por exemplo, pode muitas vezes vir trazer dinâmicas diferentes, por exemplo, a um contexto de Natal, ou um aniversário, ou quer que seja. Então, sem querer dar demasiados detalhes, não é o meu género, mas a verdade é que, por exemplo, eu cresci num contexto onde se calhar houve muitos anos da minha vida onde nós se calhar até almoçávamos ou jantávamos de uma maneira e depois de repente houve talvez uma alteração familiar desse género, então se calhar passámos a almoçar ou jantar menos pessoas, por exemplo. Ou se calhar isso até deixou de acontecer como tu bem dizes, não é? Isso não significa que as famílias sejam menos unidas ou que exista menos amor.
Isto é um tema muito interessante para mim, porque eu sinto que muitas vezes até as famílias com mais disrupções ou mais atritos são aquelas que até onde existe um amor até bem mais fomentado do que nas famílias onde tudo aparentemente corre bem. Não há menos amor, é simplesmente talvez um amor até mais inconsciente e mais forte, não no sentido de ser mais amor do que na outra, não é nada disso, mas no sentido de é um amor talvez mais inconsciente, até mais presente. Então, se calhar, imagina, se calhar não é possível que a família se junte toda ou que esteja toda a almoçar na mesma mesa ou que sequer se junte, precisamente por ser alguém que não foi incluído. Então, se calhar, não havendo alguém que foi incluído, há um amor inconsciente de não nos vamos unir enquanto esta pessoa não se unir também. Um, que pode ser algo mais ou menos consciente, pode ser uma pessoa que esteja viva ou não sequer. Um, Isto para mim é muito importante dizer, que é quem nos esteja a ouvir e quem tenha um círculo familiar ou um sistema familiar onde não se sinta bem ou que até sente que existem muitos atritos, muitas discussões, não pense que existe menos amor ou que existe menos compreensão, menos compaixão. Não é nada disso. Eu sei que muitas vezes as dinâmicas, muitas vezes até podem ser difíceis e podem ser de crítica, de serem mesmo efetivamente muito duras para o nosso ego, para o nosso coração, para o nosso amor próprio. Há que trabalhar nisso, é óbvio, não temos que estar num lugar onde não nos sentimos bem, mas não existe, não quer dizer que exista menos amor. Existem simplesmente dinâmicas que necessitam e que estão talvez muitas vezes à superfície e de uma forma às vezes deturpada. E nos almoços e encontros familiares, é onde isso mais emerge no fundo, como a frase que tu leste há pouco diz, e bem, muitas vezes não vêm só as tradições de quem é que cozinha, de quem é que traz aquele prato, mas vêm os comentários menos bem aceites ou menos Sim. ideais, sem dúvida. Sim, na minha família lembro-me que te fazem muito aquela pergunta, então, já tens namorado? Então, Uhum. já, ou seja, há sempre esse tipo de perguntas. Mas uma coisa que eu senti quando comecei a fazer constelações sistémicas e familiares, foi, e vem aqui um bocadinho ao encontro daquilo que tu estavas a dizer do amor, porque nós às vezes até podemos não sentir aquele amor do sistema. E quando eu comecei a fazer constelações, eu costumo dizer que é o sítio onde eu mais me senti amada, porque eu Uhum. realmente percebo que às vezes as pessoas podem não o expressar ou demonstrar da forma que nós gostaríamos e que seria a ideal, mas existe muito amor e às vezes nas constelações, como nós estamos a lidar com a alma, eu sinto que é um amor que eu sinto que realmente que sou amada pelo meu sistema e que às vezes, se calhar, nestes eventos de família ou que seja nestas dinâmicas, posso não sentir esse amor, lá está, porque estamos a lidar com egos e muitos conflitos e discussões. Por isso, para mim, a visão sistémica ajuda muito, pronto, a saber que vim de um sítio de amor. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, sabes, houve um outro texto que eu escrevi sobre a questão novamente em relação aos almoços de família, das mesas das crianças e da mesa dos adultos, não é? E que nós, hoje em dia, enquanto adultas, eu percebo muito mais as dinâmicas, os tais egos que existiam e se calhar cada um puxando se calhar para o seu lado ou não, às vezes até tentando puxar para o mesmo lugar, é tão interessante perceber o quanto simplesmente as pessoas só queriam ser vistas e ser aceitos por aquilo que são e pelas escolhas que estavam na altura a fazer com aquilo que sabiam e que podiam. Pois, Enquanto que nós, na mesa das crianças, se calhar, se é que algum dia isso existiu, mas pelo menos no lugar de crianças, não é? Por muito que tentássemos salvar os adultos e etc., estávamos ali simplesmente a ser, não é? E pois. pronto, sendo levadas por estas dinâmicas, Mas muito mas mais aliados. exatamente, e se nós recordarmos isto, e se nós às vezes nos colocarmos aí, percebemos, não, olha, se calhar este outro adulto que agora até me está a fazer frente, esta pessoa só quer ser vista por isto, não é? Só quer Pois, ser vista. Portanto, é interessante dizeres que nas constelações foi o sítio onde sentiste mais amada pelo teu sistema, porque é verdade, não é? É o lugar onde nós nos somos mais humildes, não é? E colocamos o ego um bocadinho de lado. Nada contra o ego, ele é muito necessário e importante para a pois, nossa vida, mas é onde colocamos talvez essas barreiras e essas interpretações que muitas vezes também vêm da infância e que às vezes não correspondem 100% à realidade. Eu tenho a certeza absoluta que se toda a gente fizer este exercício de, olha, eu interpretei esta situação dos meus pais, da minha família, dos meus tios,
desta maneira. E hoje, se formos perguntar à nossa avó, ao nosso avô, aos nossos pais, se isto foi realmente assim, eles vão-nos dizer: não, não foi bem assim, olha, foi assim porque aconteceu qualquer coisa que tu não sabias. Muitas vezes as nossas feridas também vêm daí, não é? Vêm dessas interpretações. Porquê? Porque isso já vem dentro de nós para nós olharmos para. Ah, mas quando nós deixamos isso um bocadinho de lado, percebemos que, espera, afinal aqui sempre houve amor, simplesmente já não foi comunicado daquela maneira, ou não foi expressado daquela forma que eu se calhar esperaria que fosse, não é? Pois. Ah, Mesmo isso, por exemplo, pode às vezes haver um familiar que quer que tu comas mais, ou por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que tem dificuldade a expressar o afeto através de um abraço ou através de palavras, mas ela sempre foi aquela pessoa de mostrar muito através das ações, através da comida e por aí adiante. E às vezes isso irritava-me porque eu estava a fazer qualquer coisa e ela queria que eu viesse comer. Mas hoje, apesar de tudo, de às vezes essas ações serem naquele momento irritantes, quando nós analisamos aquilo é uma forma deles demonstrarem o amor. sem Apesar dúvida, sem dúvida. de. A questão das linguagens do amor, não é? Que tu trazes aqui pelo que falas, é muito importante, porque nós muitas vezes temos simplesmente linguagens de amor diferentes das pessoas com quem nós nos relacionamos. E quando às vezes percebemos isso, espera lá, ela afinal, através da comida, estava-me a oferecer amor, não é? Eu é que sempre esperei disso através de um abraço, porque lá está, na casa da minha amiga era assim, não é? Na Pois, casa da minha amiga, o amor à mesa era transmitido através de palavras e perguntaram-lhe como é que era o dia. Se calhar a mim era transmitido através da presença, do silêncio, do tipo de comida que era servido, por exemplo, não é? Ahm, é isso, e depois a comparação e aquilo que nós temos para trabalhar em nós e no nosso sistema depois vem ao de cima, não é? Se nos sentimos mais, se nos sentimos menos, se sentimos que a nossa casa é que é bom, se sentimos que a casa dos outros é que é bom. pois. Mas Ah, eu, por acaso, já ouvi muito isso em muitas pessoas. Sentimos que o sistema do outro, a casa do outro, é sempre melhor do que o nosso. O que é que tu sentes sobre isso? E mesmo tu também estavas um bocadinho a falar sobre isso. uhum, Aquela crítica de na casa da minha amiga é assim, na minha não é uhum, assim. E uhum, eu também tinha muito isso, não com amigos, mas por exemplo, ver na casa dos meus tios era de uma maneira e da minha, se calhar, era de outra, por uhum, razões diversas. uhum, Como é que, uhum. como é que tu achas que a gente deve de observar isso? Uhum. Olha, para mim é sempre através de um sentimento de inferioridade e perceber de onde é que ele vem. Que muitas vezes, se calhar, não está implícito em nós, mas está impresso em nós através do destino ou da vida de alguém, de outra pessoa do nosso sistema que também, se calhar, consequentemente se sentiu inferiorizado. Ou, por exemplo, na dinâmica pai e mãe, não é? Como é que sempre foi esta dinâmica? Será que havia uma dinâmica de parceria? Ou havia uma dinâmica de um diminuir o outro, ou pelo menos não dar tanto valor ao outro? Por muito implícito que isto às vezes esteja, ou muito inconsciente que esteja, quando há esse desequilíbrio, nos casais inclusivamente, é natural que depois os filhos também se sintam um bocadinho incompletos, não é? Porque nós somos 50% um, 50% o outro. Se eu não aceito uma daquelas partes, ou se pelo menos, imaginando, se a minha mãe não aceita o meu pai, não é? E está constantemente a criticá-lo, eu própria se calhar posso ter uma associação maior à minha mãe, por exemplo. Isto são tudo exemplos, ok? Porque o nosso sistema pode funcionar de maneira diferente. Mas posso então, se calhar, ao estar se calhar mais do lado dessa pessoa que critica, então eu estou a rejeitar 50% também meu. Então logo aí eu não vou completa para as situações, para a minha vida. Vou para a casa da minha amiga com só 50%. E se calhar lá estão os 100%, pelo menos ao meu olho nu, não é? Àquilo que eu aparentemente vejo. Então, se calhar, depois volto para casa a dizer: mas lá há 100%, porque é que aqui só há 50%? Ok, e às vezes os pais não compreendem o porquê também dos filhos virem com essa crítica. Se calhar é o lugar também, e se alguém que nos estiver a ouvir que seja pai, mãe de alguém, também poderão fazer esse exercício de onde é que eu se calhar critico ainda o meu parceiro ou a minha parceira, onde é que eu se calhar também não estou a aceitar ainda o outro lado, por exemplo. São exemplos, ok? Claro, Uh, Gosto de dar exemplos, mas atenção que não para colocar a história na cabeça de ninguém, porque acho que cada um tem a nossa e porque os nossos sistemas também agem das maneiras que têm que agir, mas acredito que este exemplo pode servir a muitas pessoas. pois.
E essa é uma das crenças mais limitativas que muitos de nós temos e muitas vezes de forma inconsciente, que é na minha criação, ou seja, de onde eu venho, não é tão bom, ou é assim, ou é assado, e eu às vezes, seja em mim, ou seja também nos meus clientes, das leituras angélicas ou o que seja, vejo muito essa crença e é muitas vezes inconsciente, mas é sempre aquela sensação que o meu local de onde eu venho não é tão bom, porque aos nossos olhos parece que os outros são melhores e muitas vezes não é, só nós é que não estamos realmente por dentro do sistema do outro. Sem dúvida, e no fundo nunca tem que ver nunca tem que ver com o outro, tem sempre que ver connosco, não é? Tem sempre que ver com ah, se eu sinto isto é porque eu ainda não consegui aceitar alguma coisa das minhas raízes profundas, como tu trazes aqui neste podcast, não é? Eu não consigo criar ramos, novos ramos, pelo menos que deem frutos ou folhas verdes bonitas, se não souber as raízes, não é? Se não nutrir aquela raiz, se não, pelo menos não me aperceber que ela é importante para que se calhar o ramo 350 se forme agora, não é? Agora, tudo isto pode se calhar parecer muito simplificado à medida que nós vamos falando, mas dá trabalho, não é? E é Pois, importante que nós façamos esse trabalho regularmente e que percebamos que, ok, eu até já aceitei esta parte, mas ainda há aquilo que eu não consigo, então temos que lá ir e perceber e se calhar ir voltar a ir lá, de maneiras diferentes, com visões diferentes. E é isso mesmo, sabes, Sofia? E tu sabes isto, acredito, não é? Que também o pratiques, tem sempre tudo que ver connosco. Se isto me incomoda, ok, o outro fez a sua parte, mas também fez a sua parte na minha vida, não é? Fez aquilo que pôde, mas trouxe-me alguma coisa à minha vida. Trouxe-me este desconforto, trouxe-me esta consciência de que eu ainda não me aceito, trouxe-me sim, esta visão de que eu ainda não estou bem aqui, o que quer que seja. pois, e é interessante refletir sobre isto porque, por exemplo, eu ouço muitas vezes aquela história de ai a minha sogra, e eu tenho parado para refletir que e muito também daquilo que eu leio de ti, das tuas histórias, também me têm feito refletir sobre isso e que é muito interessante, que às vezes a forma que nós depois saímos do nosso sistema e acabamos por entrar noutros sistemas, nós vamos trazer sempre a nossa bagagem mal resolvida e eu não tinha isto bem assente. Se de alguma maneira eu não me sentia acolhida no meu sistema e depois eu não me estou a sentir bem acolhida, pelos meus sogros, pode ter a ver com esta parte ainda aqui mal resolvida, só como a maior parte de nós não paramos para refletir, achamos que o problema é a sogra, achamos que o problema é o sogro que não gostam de nós, e de facto tem sempre a ver com o nosso sistema primeiro, com o primário, digamos Sempre. assim. Uhum, uhum. Tem Isso é sempre a ver de mesmo onde nós muito vimos, importante. sem dúvida. Uhum, uhum, E havendo uma ordem, ou seja, no sistema, e isso vê-se muito nas constelações, vem o pai primeiro, depois vem a mãe, depois vêm os irmãos por ordem. Tu achas que também é importante haver uma ordem quando nos sentamos à mesa, uhum, ou que isso não é relevante, ou que essa ordem também acaba por dizer muitas coisas, porque lá está, isso é uma coisa que se vê muito nas constelações, de a filha está no lugar da mãe e a mãe está no lugar de filha, uhum, e o irmão mais velho está no lugar do irmão mais novo e está tudo em uhum. perfeita desordem. Sim, olha, é interessante porque talvez nessa organização, pronto, eu compreendo o que dizes, não é? Ou seja, o pai é sempre esse lugar máximo da família. Hum, a mãe, no fundo, vem primeiro só nessa questão biológica, não é? E nesse relacionamento inicial. Um, mas no fundo, sim, o pai é aqui a pessoa que, no fundo, há de liderar a família, idealmente, não é? Um, seria estranho, talvez, olha, sabes, um, desculpa, só me lembro a palavra em inglês, mas nas séries de televisão ou nos filmes. Quando parece que eles só se sentam num lado da mesa, porque no fundo a câmara está desse lado, não é? Ah, sim, Está sim. do outro lado, aliás, a filmar. Se calhar, idealmente, todos nos deveríamos sentar dessa maneira, não é? Que é o pai, a mãe, o filho mais velho, se calhar há algum aborto que aconteceu ali pelo meio, ou alguém que, no fundo, nasceu e que se calhar não é considerado, não é? Mas, idealmente, se calhar deveríamos todos sentar, não é? Nessa ordenzinha, só que
no fundo, nem sempre é possível e seria talvez um bocadinho estranho, não é? Se Claro, calhar o que está do lado de lá é a televisão, que se calhar algumas pessoas estão a ver à mesa, por exemplo, não é? Que para mim também me faz sentir que tem que ver com alguém que necessita de ser incluído, não é? Quando há essa atenção tão grande perante um objeto, então também é interessante. ou seja, Mas, o olha, facto de não conversarmos e estarmos, e isso cada vez acontece mais, estarmos só no telemóvel ou por na exemplo, sim. televisão. Sim, Ok, sim, isso é sim, ou uma interessante. tentativa, no fundo, até de olhar para fora, não é? Ahm, o que é que há lá dentro que é estranho de estar a ser considerado, não é? E ser olhado. Ahm, mas, olha, para mim, talvez a melhor forma das pessoas se sentarem seria, se calhar, numa mesa circular, para que todos se pudessem ver, não é? E tivessem todos mais ou menos o mesmo lugar. Ahm, para mim, seria aqui talvez o ideal. Quem viria antes ou depois, também tem que ver para mim com a hierarquia, no fundo, da família. Um, idealmente, o homem sempre do lado direito do braço, da mulher, no fundo, do lado direito, sim, do braço da mulher, a mulher do lado esquerdo, isto no caso pai e mãe, não é? E depois é interessante em questão também aos filhos, não é? Porque o filho mais velho vem sempre primeiro do que o filho do meio ou do filho mais novo, portanto, isso também para mim é importante ser considerado. Claro que depois depende muito da dinâmica em termos do tipo de mesa, por exemplo, não é? Ou do tipo de localização onde se está. Mas olha, é interessante, eu estou também a pensar, por vezes, quando. Imagina, tu és uma mulher, penso que vais compreender isto. Imagina, tens os teus pais, o teu pai e a tua mãe, mesmo que seja de uma forma só mentalizada. Ah, imagina que então vais jantar fora com os teus dois pais, não é? E num caso de um casal heterossexual, e vais então jantar fora com eles e o teu pai, por exemplo, decide sentar-se ao teu lado em vez de se sentar ao lado da tua mãe, por exemplo, ok? Quanto é que do lado do teu pai, se calhar, ainda está a colocar-te no lugar da enquanto sua esposa, por exemplo? Ok. E depois, porque também existem muitas vezes estas afinidades, que até Freud falou muito sobre isto, não é? Nas suas teorias, mas existem muitas vezes estas afinidades até de personalidade, e isso é algo que não tem que ser algo muito discutido, é simplesmente algo que pode ser visto e pode ser considerado. Entretanto, fiquei assim, aqui sem uma luz, mas espero que me continues a ver. Continuo a ver. Boa. Mas que eu sinto que é algo que merece ser considerado, não no sentido só da personalidade, como eu te estava a dizer, mas no sentido também de se isto me faz sentir confortável ou não, se isto faz a minha mãe sentir-se confortável ou desconfortável, o porquê não é dessa parceria. Ahm, será que o meu pai está a visualizar o avanço da minha vida ou não? Ou está a tentar trazer-me de volta, por exemplo? Tudo isto. Não sei se respondi à tua questão, mas Sim, idealmente, talvez, num lugar circular para que todos se possam ver, para que todos tenham o mesmo espaço, isto é ideal. Por exemplo, na família, não é? Imagina um quarto ou uma casa onde só tenha dois quartos, mas tem cinco filhos, não é? Quem é que vai ficar sem quarto? Ou quem é que vai partilhar quarto? Muitas vezes tem que ver com questões de género, mas muitas outras vezes não tem nada a ver com isso. pois. Um, Então, por exemplo, quando o casal está a almoçar ou a jantar e tem um filho, tu achas que o homem e a mulher, ou pronto, o casal deve sentar-se lado a lado? Olha, idealmente parece-me bem que sim. Também muitas vezes depois depende dos movimentos, não é? Imagina que tu estiveste muito tempo longe emocionalmente da tua mãe. Às vezes pode haver necessidade que durante algum tempo te aproximes dela, sabes? E eu muitas vezes depois de uma constelação até aconselho este tipo de movimentos. Com consciência, isto é importante, não no sentido, ai, agora vou voltar para os braços da minha mãe e fico aqui enquanto criança. A vida Pois, continua, não é? Mas existe muitas vezes esta necessidade de movimento, de eu estive tão longe emocionalmente da minha mãe, por exemplo, as mulheres diz-se que serão sempre das suas mães, não é? Que têm que passar, vão da mãe para o pai, claro, porque é importante terem essa força, e esse lugar e reconhecer o pai, mas depois voltam sempre à mãe, porque estão na esfera da mãe feminina, ok? Independentemente de haver uma identificação ou não. Então, se calhar, imagina que eu estive muito tempo longe do meu lado feminino. Ok, se calhar é um movimento interessante à mesa, se calhar estar mais perto da minha mãe agora por uns tempos, por exemplo. Mas se não houver muito essa dinâmica ainda, ou as crianças ainda forem pequeninas, pode fazer sentido
Por exemplo, se calhar um bebé de 1 ano precisa ainda de estar no meio dos pais, mas depois no futuro, se calhar, não. Ah, então, olha, é um depende, efetivamente, mas eu espero que estes detalhes que eu trouxe aqui que possam trazer aqui alguma reflexão, pelo menos a quem nos está a ouvir, de ok, o que é agora necessário, não é? Se calhar idealmente o pai e depois a mãe e depois o primeiro filho, ok, mas se calhar se este meu filho está a necessitar de um lado mais da autoridade, eu posso colocar o meu filho agora, se calhar, durante algum tempo mais perto do seu pai, por exemplo, para que ele perceba que é ele a autoridade máxima desta família, claro, em parceria com a mãe, mas que é ele que traz aqui, se calhar, o lado da autoridade, porque o pai está sempre ligado a essa questão da autoridade. Portanto, se calhar é importante, não é? Se o filho está muito ligado à mãe, no sentido de também ser quase o parceiro da mãe, poderá fazer sentido fazer esse movimento também, até muitas vezes nesta questão da mesa, não é? Agora, para mim o interessante, Sofia, sabes o que é que é? Quando não está alguém, como eu te trouxe no início o meu exemplo, quem é que se vai sentar no seu lugar? Será que é a mãe? Para que a dinâmica à mesa fique mais normal? Será que é a mãe que se vai sentar ou será que é o irmão mais velho? Pois, Sabes? Ou será que é a filha mais nova? Será que é o filho do meio? pois. Eu, por Uh, exemplo, o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, e então quando eu tinha que fazer aquelas prendas do dia do pai, eu uhum, lembro-me tipo da minha mãe querer que eu desse muito ao meu irmão. uhum, Apesar de, ou seja, eu tenho a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, depois vem o meu irmão, depois vem eu. Mas eu até sentia mais que tinha que dar à minha mãe do que até ao meu irmão, apesar dele ser ok. o homem. Uhum, Isso uhum, é interessante. E trazendo aqui também a parte de eu sou homossexual e tenho falado sobre isso, e lembro-me de uma vez numa constelação, uma consteladora ter dito que as relações homossexuais tendiam a ser mais desequilibradas. E por acaso não me fez sentido e eu gostava de perguntar a tua visão enquanto uhum, consteladora, porque eu acho que mesmo que sejam duas mulheres ou dois homens, a nível energético vai sempre haver uma parte mais yin, uma parte mais yang, que vai haver sempre um equilíbrio perfeito, porque o universo é perfeito, portanto, mesmo que não tenha o homem, ou que sejam dois homens ou duas mulheres, qual é a tua visão sistémica uhum, disso? Por exemplo, quem é que vem primeiro? Eu acho que isso é uma coisa que acaba por acontecer naturalmente, porque eu uhum, posso ser mulher, mas tenho uma energia mais yang, mais masculina uhum, presente, e a minha uhum, parceira ter uma mais yin, ou ao contrário, ou uhum, até ser algo que, porque mesmo às vezes numa relação heterossexual, hum, às vezes há homens que têm mais energia yin e a mulher mais energia yang, e às vezes é a mulher que está no lugar de mais primária do homem e o uhum, homem é que vem depois. Qual é a tua visão disso? uhum. Olha, que interessante. Eu compreendo essa visão que te foi passada. Porque efetivamente existem, no teu caso, não é? Duas mulheres, não é? Ou seja, não existe se calhar essa visão típica daquilo que eu te trouxe até então, do homem e da mulher. Se é equilibrado ou não, é o que tu dizes, não é? Nas relações heterossexuais também existe tanto desequilíbrio, ou seja, não acredito que seja no sentido de, ahm, no fundo, diminuir, sabes, a possibilidade de equilíbrio que possa existir numa relação homossexual, que acredito que até possa muitas vezes até ser mais equilibrado ou não. Agora, há uma questão interessante, não é? Porque para alguém nascer, por exemplo, não é? Em termos de, no fundo, de uma herança genética, existe a necessidade de que exista um óvulo e um espermatozoide, não é? Isso é o que a genética nos diz, mesmo que seja alguém que nós não conheçamos. Portanto, é só interessante percebermos de onde é que se calhar nós podemos trazer essa força, não é? E imputar essa força dentro do relacionamento, ou mesmo se existir um filho ou uma filha no futuro. De onde é que nós podemos talvez trazer essa força? E sim, muitas vezes pode vir até, por exemplo, do teu sistema ou do sistema da tua companheira, no caso de teres uma companheira neste momento, se calhar traz uma energia mais masculina do que a outra, ok? Portanto, eu acredito que essa questão do equilíbrio, sabes, sinto que não tem só que ver com o lugar, não é? A nossa carapaça, tem que ver efetivamente com aquilo que nós trazemos. Em primeiro lugar, também sabendo se tu, enquanto pessoa, se não estás em desequilíbrio no sentido de tentar trazer uma energia mais masculina que se calhar em termos genéticos não foi o que te foi tão passado, não é? Agora, eu acho que o inicial é nós percebermos aqui que é, será que eu, para trazer esta energia mais masculina, será que eu tenho que estar em desequilíbrio para comigo mesma?
ou comigo mesma, será que eu continuo, por exemplo, as minhas questões biológicas da mulher continuam a acontecer de uma forma equilibrada, de uma forma regular, por exemplo, o período, a ovulação e tudo mais? Só que é o que tu dizes, sabes? Esta questão é muito interessante e eu sinto que as pessoas que por vezes podem constelar esta questão até da homossexualidade ou os temas que isto pode trazer com isso, há sempre esta questão interna que é. Existem tantas mulheres, por exemplo, que mesmo estando em relações heterossexuais, acabam por bloquear esse lado mais feminino, por exemplo, utilizando a pílula, não é? Bloqueando os seus ciclos femininos e tantas outras coisas até inconscientes que acontecem. Portanto, essa questão do equilíbrio e desequilíbrio, aquilo que eu sinto é que vem do teu interior e de perceberes qual é a energia também que o teu sistema mais traz. Considerando sim que é necessário que exista essa consideração de que foi necessária aqui uma força e uma energia masculina para se calhar uma nova pessoa nascer, por exemplo. Não sei se Sim. estás a fazer a questão mais no sentido até de haver um filho no futuro, mas eu pelo menos interpretei assim. Ahm, Se o casal é mais equilibrado ou não, compreendo essa visão, compreendo essa perspectiva. Pode trazer talvez mais trabalho, sim. Se Ok. calhar um trabalho que no nosso inconsciente, sim, no inconsciente, no nosso coletivo também, ele inconsciente, também está a trazer a casais também heterossexuais. Portanto, acredito que seja um trabalho até que aquilo que os casais heterossexuais estão a fazer, também os casais homossexuais devem fazer, sem dúvida. Talvez individualmente e depois passando para o relacionamento aquilo que é necessário. Não sei se eu te respondi. Um, Respondeste, é interessante, é um tema interessante. E eu, pronto, faz-me muito refletir, porque eu acho que essa cena, esta questão da energia feminina ou energia masculina, ou seja, há momentos que se calhar eu sou mais yin, há momentos que eu estou mais yang, só que eu acho que em qualquer tipo de relação isso é uma coisa, pronto, que é fluida e não sempre estanca, não sei, ou seja, Uhum, tu estavas eu sinto que sou mais yin. uhum, Neste caso, por exemplo, a minha parceira também é mais yin, só que tem uhum. que haver de alguma maneira esse Um equilíbrio equilíbrio. Uhum. Sim, acho e que é pode ser um. interessante talvez ver até nas vossas dinâmicas, que não quero entrar em detalhe, Sim, não é? sim, Mas, por exemplo, se eu estiver sempre, por exemplo, no meu caso que estou numa relação heterossexual, é muito interessante perceber o quanto yang eu se calhar consigo ser, ou sou mais, ou necessito mais ser quando estou sozinha do que se calhar quando estou com o meu parceiro, não é? E se calhar o quanto a minha relação beneficia, a minha relação heterossexual beneficia da minha energia mais yin ou mais yang, estando com essa pessoa presente ou não, não é? Ahm, Se calhar é uma questão talvez de internamente tu própria, não é? E se calhar a tua parceira perceberem o quanto isso pode trazer ou retirar até do vosso relacionamento e da vossa dinâmica, não é? Quem é que se calhar nesse dia vai escolher estar mais yin ou mais yang, não é? pois, Porque efetivamente esse equilíbrio é necessário para que depois não se desequilibre internamente, como no exemplo que eu te estava a trazer há pouco, até na questão mais biológica, não é? Porque se calhar às vezes na tentativa de eu ser mais masculina, posso até bloquear algumas questões mais biológicas minhas. Mas que, como eu te estava a dizer, também acontece nas relações heterossexuais, que as pois, pessoas fazem isso através sem julgamento, porque eu sei que tudo isso serve o seu propósito e eu não sou médica, mas não é? Essa questão até de bloquear muitas vezes os nossos próprios ciclos, que não sim, acontece só através dos métodos contraceptivos, atenção, acontece sim. de muitas outras formas. Mas acredito que possa haver mais desequilíbrio no sentido de, não é? As mulheres passam por tantos ciclos ao longo do mês, não é? Que no caso dos homens é uma questão muito mais regular e muito mais equilibrada, que é que Pois, acredito que exista essa dinâmica, se calhar até entre vocês, não sei, que se calhar às vezes possa ser menos compreensivo ou até mais compreensiva por saberem desses ciclos, dependendo das fases em que estão, não é? Eu acredito que nós próprios, nos nossos ciclos menstruais, não é? Muitas vezes até trazendo a energia da lua, percebamos que estamos mais masculinas do que noutras fases que estamos muito mais ligadas ao nosso lado feminino, não é? Sim, e na questão sistémica é sempre um grande depende. E sim, pode trazer talvez mais algum esforço do vosso lado. É isto que eu idealizo, é isto que eu imagino que possa acontecer. pois é isso. Eu sinto que em qualquer tipo de relação, o universo é perfeito nessas dinâmicas e vai sempre haver um equilíbrio, só, mesmo que nós não tenhamos essa consciência.
Uhum, mesmo em relações heteros ou não. uhum. Acho que é Sim, um tema interessante. Mas sim. aqui também falando de algo que tu tens falado também e que está ainda ligado a este tema dos almoços de família, todo este assunto, que é a síndrome do gêmeo desvanecido. Uhum, E no meu caso, eu há algum tempo descobri numa constelação que na gravidez da minha mãe nós éramos dois embriões e que que apenas eu via a vida e que muito provavelmente a minha mãe nem deverá saber aquelas perdas gestacionais, às vezes muito iniciais, e que é uhum, muito mais comum do que imaginamos e que uhum, as mulheres nem fazem ideia. Mas fez com que eu viesse, ou seja, a este mundo já com um sentimento de culpa muito grande uhum, por sentir que eu vim e ele não pôde vir. uhum, E, e na tua última newsletter, tu contaste uma história que eu achei muito interessante, que foi uma história que tu compraste um bilhete de autocarro e que tu eras o número 53 e que uhum, quando entraste no autocarro só havia 52 lugares e assim, muito resumidamente, toda essa história te fez refletir o quanto se calhar ainda havia uma parte de ti que não se sentia pertencente ao sistema. uhum, E eu acho isto muito emocionante porque, a nível racional, eu descobri que havia dois embriões, até podiam não fazer sentido nenhum. uhum, Mas a nível de alma, a minha alma é como estar a reencontrar uma parte de mim, como se sempre tivesse havido uma falta de algo que eu não sabia o que era, mas uhum, que realmente aquele irmão que não veio pertence ao sistema de igual maneira como eu e os meus outros irmãos. E uhum, então eu quero perguntar-te, hum, aqui, o que é que tu achas sobre este tema do gêmeo desvanecido, quando houve uma perda gestacional, no sistema que não foi integrada, que desequilíbrios também pode haver, tanto para a pessoa que está aqui encarnada, tanto para o sistema, digamos, uhum, e também para a pessoa que uhum, não nasceu, mas uhum. que pertence. Claro, olha, obrigada por partilhares isso. E é tão interessante porque eu não sei se tu sabes, nem tens que me dizer se foi um rapaz, mas tu automaticamente trazes a informação desta maneira e é tão bonito como Eu às vezes. sinto que ele era um rapaz, já. Ninguém Claro, disse. exato. Exatamente, sim, é tão interessante. E obrigada por trazeres o teu tema pessoal, porque, olha, a culpa, sem dúvida, é um tema muito forte neste síndrome, e como tu bem dizes, é mais comum do que aquilo que nós achamos. Eu já vi percentagens diferentes, mas é até uma percentagem considerativa, vá, que devemos considerar, e muitas vezes acontece até inclusive antes da primeira ecografia que a mãe faz, por isso é que muitas vezes nem sequer é sabido. Para a pessoa que viveu essa perda dentro do útero da mãe, podemos perceber que é uma pessoa que está automaticamente muito em contacto com o tema da morte, ou que pelo menos evita, ou pode evitar, ou pode simplesmente estar muito em contacto com o mesmo. E isso pode trazer vários tipos de comportamentos. Acima de tudo, o que mais traz são um grande tipo de sentimentos de melancolia, nostalgia, tristeza, depressão, muitas vezes, até de algumas doenças físicas. Por exemplo, há pessoas que têm uma costela a mais, ou que têm um dedo do pé a mais, ou que, porque muitas vezes, ou seja, o síndrome do gêmeo desvanecido simboliza então que há uma perda efetivamente de um dos embriões, ou mais, muitas vezes podem ser até mais, e essa perda, o que é que acontece? É absorvida pelo corpo da mãe e muitas vezes também pelo corpo, pelo feto, no fundo, que ainda está vivo, não é? Ahm, por questões fisiológicas necessárias e que eu acredito também por questões sistémicas, mas ahm, nesta questão da absorção, existe também muitas vezes essa culpa, não só a culpa de sobrevivente, mas até muitas vezes dessa culpa de uma absorção de uma parte que no fundo é quase como se não tivesse sido nossa, não é? E que nós absorvemos, não é? Ou seja, neste caso do feto. Então há pessoas que até vêm com partes do corpo extra ou que têm doenças onde há uma necessidade de terem, por exemplo, uma substituição até de um órgão, por exemplo. Pois, Tudo isto são exemplos, ok? Mas que encaixam muito neste síndrome. E em termos de sentimentos, um sentimento muitas vezes de abandono, um sentimento de, às vezes de evitar estar sozinho, ou muitas vezes até preferir estar sozinho. Olha, eu vi este fim de semana um filme no cinema que se chama If,
que é sobre amigos imaginários. Há muitas vezes crianças que criam esses amigos imaginários precisamente porque sentem esta falta. Ah, então, olha, existe um conjunto de emoções associadas a este síndrome que são extremamente importantes, muitas vezes até o sentimento de não serem suficientes ou até de serem demasiado, por vezes em termos relacionais, por exemplo, podem sentir que estão muito a par com o parceiro ou parceira, por exemplo, existem até às vezes casais que se nota que são ambos de gêmeos desvanecidos, porquê? Porque se vestem quase de igual, porque têm comportamentos muito Ai, similares, que por interessante. exemplo. Imagina, pessoas que às vezes saem à rua e de repente olham para o outro, vestimos-nos de igual, sabes? Isso não significa que não exista amor de parceria, amor romântico, mas muitas vezes são pessoas que se unem precisamente porque sabem que vão ter essa união que perderam, no fundo, durante a sua própria gestação. Portanto, eu estava-te a dizer, estas pessoas são pessoas que vivem a morte de uma forma muito inicial na sua vida. Portanto, podem muitas vezes sofrer com este tema, com o tema da perda, com ter receio de perder alguém muito cedo. E depois existe também a questão dos pais, não é? Que se calhar muitas vezes sentem que estão em falta para com esse filho, que não são suficientes para com esse filho que nasceu. Às vezes, por exemplo, pode haver duas prendas para essa pessoa em vez de uma. Porquê? Porque esses pais, no fundo, sabem que existe mais alguém. Quando há, por exemplo, até mesmo em questão não só de síndrome de gêmeo desvanecido, mas a questão do aborto, que eu sei que o aborto tem muitas questões, não é? Existe o aborto planeado, existe aquele aborto que muitas vezes não é, não é? Em inglês há essa diferença de palavras, mas no fundo em português nós usamos, penso eu, a mesma palavra. Temos que perceber que os irmãos passam a vida à procura dessas pessoas, não é? Quando essas pessoas não são incluídas, os próprios pais também. Eu costumo dizer que estes pais são pais que, por vezes, na questão do síndrome do gêmeo desvanecido, são pessoas que muitas vezes parentificam outra pessoa. Imagina, uma família onde há falta, não é, de inclusão de alguém que deveria ter nascido, ou que poderia ter nascido, não deveria, mas que poderia ter nascido e não nasceu, ou que nasceu de formas diferentes, não é? Ou que não viveu literalmente esta vida física, são pessoas que, imagina, um filho tem uma filha e incluem essa nora como se fosse filha, não é? Ao ponto Ok. de, como se fosse uma quarta, terceira, quinta filha, dependendo do número de filhos que já tinham inicialmente. Ou, por exemplo, existe alguém, um primo ou alguém que é quase como se fosse um filho dessa mesma família. E isso muitas vezes vem desse lugar de queremos incluir mais alguém que não foi aqui incluído, e nós sabemos, todos nós sabemos. Portanto, tem essas consequências. Claro que as pessoas que mais viveram isto internamente foi a mãe e o próprio bebé que estava na barriga da mãe, não é? Quase como se fossem aqui estas personagens principais, mas no fundo personagens principais só de uma tentativa de inclusão de alguém que não foi incluído, Pois, não é? mesmo que inconsciente, ou seja, esse Uhum. processo que da mãe sentir e do bebê pode ser todo inconsciente. A mãe não tem consciência, mas Sim, tá, sem dúvida. sabe que está a haver ali uma perda. Sem dúvida, sem dúvida. Hum, Há pouco dizia-te, não é? Os pais de comprarem duas prendas, por exemplo, em vez de uma. Há pessoas que têm, parece até dupla personalidade, ou têm sempre duas coisas de cada coisa. E muitas vezes isto é justificado com questões racionais de eu preciso, ou estava em desconto e já vinha um pack. Ok, mas tens duas coisas da mesma coisa que vai servir o mesmo propósito. Portanto, há um sentimento às vezes até de questão de acumulação, precisamente por isto. Precisamente por esta tentativa de trazer no fundo à vida esta pessoa, não é? No meu caso, eu sempre senti que parece que falta qualquer coisa. Uhum, Parece que falta qualquer coisa, eu não sei, mas parece que falta qualquer coisa. E é muito interessante que uhum, realmente eu vejo muito isso de que às vezes as pessoas acabam muito por ficar no lugar da morte, ou então também já vi muitos casos de pessoas que tinham uma doença, por exemplo, um linfoma, e que depois constelavam e percebiam que tinha a ver com aquele irmão que não veio, e às vezes até pode nem ser o gêmeo, pode ser simplesmente que a mãe teve um aborto numa dada altura e que não soube, e uhum, que naquela ordem aquele aborto não está lá contemplado, e isso também está a criar esse tipo de desequilíbrios no sistema. sem dúvida. Todas as pessoas que não foram incluídas não criam esse desequilíbrio. O desequilíbrio já está a ser, já lá está, não é? Sendo gêmeo desvanecido, sendo um aborto, sendo uma perda gestacional, sendo
um irmão ou uma irmã que não foi incluído porque ninguém sabe da sua existência, ok? Ou porque houve um tio que se portou de certa determinada maneira e agora não quer convidar para os almoços de família, ok? Ou Portanto, mesmo às vezes aqueles casos de infidelidade e que depois fora do casamento há filhos e que, pronto, dentro daquele primeiro sistema, mesmo que aqueles filhos sejam fora do casamento, eles também sem pertencem. dúvida, sem dúvida. Ou seja, essa questão da inclusão-exclusão não se limita só a estes casos de síndrome do gênio desvanecido e tudo isto que tem que ver com gestação, mas ahm, uma das ordens e das leis das constelações familiares é efetivamente a da pertença, ou seja, todos aqueles que fazem parte do sistema pertencem hoje e pertencerão sempre, independentemente das escolhas que fizeram da forma como vivem a sua vida, até da forma como podem ter afetado o sistema familiar. Ahm, e eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, ok? Se alguém desejar ver, sobre a questão das ordens do amor. É importante percebermos que até há pessoas que nós nunca consideraríamos que pertencem, mas que pertencem, ok? Pois. Ah, E sim. às vezes pode custar, mas sim. Às vezes pode custar, sem dúvida. E olha, há pouco dizias, parecia que nada era suficiente. Sim, a questão da insatisfação também está muito associada à questão do síndrome do gênio desvanecido. É uma insatisfação constante, nada está bem, faz muito parte. Essas pessoas que sentem isso, na tua visão, o que é que devem fazer? Ou seja, essa Uhum. insatisfação constante, essa tristeza, como é que se pode honrar de alguma maneira esse irmão, ou Uhum. irmã, ou o que for, para. Pronto, Uhum. Vivendo a sua própria vida. É tão ok. difícil, mas é verdade. Ahm, Porque quando nós estamos nesse tipo de sentimentos, simboliza que nós estamos a tentar trazer à vida alguém que já seguiu o seu destino. Ou pelo menos que estamos, muitas vezes isso vem antes de sequer essa pessoa ser vista, não é? E ser reconhecida que, esta pessoa existiu, não é? E às vezes esse movimento inicial é necessário. Essas emoções que muitas vezes associadas à nossa sombra trazem isso, não é? Trazem essa consciencialização de que há aqui qualquer coisa que ainda não foi vista, ou esta doença apareceu, é porque precisa aqui de ser qualquer coisa vista. Seja na minha vida, seja no meu sistema, não é? Seja alguém que precisa de ser incluído. Mas acima de tudo, depois desse movimento poder ter de ser feito, que algumas pessoas necessitam do mesmo, é importante nós percebamos que eu só honro a vida de quem já não está cá, de quem seguiu o seu caminho, fazendo a minha própria escolha, o meu próprio caminho, vivendo a minha própria vida. E isto pode parecer a coisa mais clichê do mundo, pode parecer a coisa mais fácil de fazer do mundo, não é fácil, mas todos os dias há que colocar os pés no chão quando acordamos e dizer eu hoje escolho viver, não é? Seja de que maneira for, seja através de uma escolha difícil, de deixar alguma coisa ir, deixar alguém ir, o que quer que seja, mas eu todos os dias escolho viver. Ahm, e se Por acaso, calhar a próxima vez essa que até eu. não é simples, até parece-me bem desafiante. Bastante desafiante, porque já pensaste, estas pessoas viveram, por exemplo, esta morte gestacional, no fundo, do síndrome do gêmeo desvanecido, desde quase da primeira semana, sei lá, não sei muito bem em que timing acontece, porque depende de cada pessoa, mas desde esse momento, antes até de terem respirado este ar, sem ser através da mãe, já conheceram a morte, não é? Então é algo que Pois, é muito, é um lugar, eu estou tão familiarizado com isto que é difícil deixar ir, não é? E com esse deixar ir, às vezes vimos deixar ir coisas que às vezes nos parecem tão nossas e nos parecem tão óbvias que são nossas, um trabalho, por exemplo, um relacionamento, uma forma de viver, o yoga que eu faço todos os dias, por exemplo, sabes? E que às vezes pode trazer um sentimento, eu conheço isto tão bem, mas isto não me faz sentir viva. Não me faz sentir que eu estou em vivacidade, sabes? E então às vezes essas escolhas são difíceis, mas é olhar para a nossa vida e este pode ser o conselho que eu posso deixar a qualquer pessoa, que é o que é que me faz sentir viva? O que é que me faz sentir viva? É comer aquilo, é ligar àquela pessoa, é andar de bicicleta, é ver o sol todos os dias, é ver o pôr do sol, é ver o nascer do sol, o que é que é? Então, este trabalho do Síndrome do Gêmeo Desvanecido é muito e sobre esta inclusão, exclusão, é sobre viver, é sobre escolher a vida, sem dúvida. é muito interessante Ahm,
Porque eu acho que esse conselho, essa sugestão, também é para as pessoas mesmo que quando perdem um ente querido falecido e que aquilo custa-lhes mesmo muito. Uhum, Eu também tenho um texto sobre isso e que escrevi mais ou menos isso, porque eu sinto que o melhor que nós podemos fazer, para honrar essas pessoas que partiram e que às vezes custa muito, é mesmo vivermos a nossa vida da forma que sem dúvida. pudermos. Só que às vezes parece que é simples, mas não é, porque Uhum, por diversas razões. uhum, E é isso que uhum, estás a dizer, e às vezes estamos a fazer coisas que não estamos felizes e essa sensação de, pronto, não estamos vivos apesar de estarmos a viver, portanto às vezes não é assim tão simples, mas realmente isso que tu estás a dizer faz muito sentido, de tentarmos fazer coisas que realmente nos deem essa sensação de estarmos vivos e que uhum. merecemos estar vivos, por isso é que estamos aqui, então temos que Sim. viver a vida. Sem dúvida, e a questão do merecimento é muito importante, não é? Tu há pouco trouxeste a questão da culpa, é muito comum isso acontecer. Há que trabalhar o merecimento, há que trabalhar essa culpa, ah, sem dúvida. Pois, e às vezes, no meu caso, ou seja, e também aqui para dizer que muitas pessoas até podem não saber que isto lhes aconteceu, mas está inconsciente, e no meu caso era aquela sensação de eu sou sempre culpada, é uma culpa tão grande, só que é inconsciente, e é quase como, porque é que eu sou sempre a culpar-me, estou sempre a culpar-me. E depois, quando fui fundo, percebi que aquela culpa já vinha muito antes de eu nascer, que é aquela culpa de eu vim, eu não merecia ter vindo se ele não veio. Uhum. E, e portanto, quem está a ouvir aquilo que eu digo mesmo é não racionalizem e permitam-se sentir, porque é mesmo muito mais comum do que imaginamos e às vezes ah, só sentindo podemos perceber se nos identificamos ou não. Sem dúvida. Há esta necessidade às vezes de racionalizarmos tudo e eu acredito que a crítica é muito importante, criticarmos, não é, internamente aquilo que escutamos e perceber se faz sentido ou não. Como eu estava a dizer há pouco, o objetivo deste tipo de conversas e deste tipo de vídeos para mim nunca é criar histórias que não são reais nas nossas cabeças, que é muito comum, não é? Pois, Que hoje em dia vemos tudo a ser muito problematizado e é maravilhoso porque temos acesso à comunicação, mas também é importante percebermos o que é que nos faz sentido. Mas depois, ao percebermos isso e criticarmos, também é importante percebermos: olha, eu não sei bem porquê, mas isto faz-me aqui algum sentido, não é? E é o que tu dizes, não sem negar essa parte ou deixar esse lado racional estar, mas percebermos se internamente nos faz sentido ou não, sem dúvida. e para terminar, Joana, queria perguntar-te que quando há um corte relacional, e isso acontece muitas vezes, por exemplo, vamos para a vida e por diversas razões acaba por haver um corte relacional da pessoa, que se deixa de dar com a família, que deixa-se de dar com o sistema. Isso pode criar desequilíbrios na vida dessa pessoa, na vida desse, ou seja, nesse próprio sistema. Qual é a tua visão sobre esses cortes relacionais muito Hum. comuns? Sim, olha, são importantes, têm o seu lugar. Às vezes é necessário para nós percebermos qual é que é o nosso lugar. Às vezes também é percebermos que aquelas pessoas com quem nós estamos a cortar esse tipo de relação, ahm, também estão a fazer o seu caminho e também, enquanto adultos, também vão ter que ter as suas reações, as suas emoções acerca disso. Agora, o importante nesses cortes relacionais é nós percebermos que quando nós cortamos, é perceber se nós nos estamos a excluir ou se estamos a excluir alguém, ok? Eu acho isto muito importante. Não quer dizer que isso momentaneamente não seja necessário, porque muitas vezes é, mas o que é que eu estou a tentar fazer com este corte? É eu não pertenço aqui, isto não faz sentido nenhum para mim. Pertencer não é encaixar, é verdade, mas ainda que eu sinta que não encaixe, eu ainda assim pertenço. Agora, eu posso deixar de estar tão presente? Posso. Eu posso escolher não dar ouvidos a certas críticas ou a certos comentários que me incomodam? Posso. Agora, eh, ao fazer isso, será que eu me estou a excluir? Será que estou a impedir a minha própria presença naquele lugar? Será que eu não estou a saber lidar com o facto de que estas pessoas, ao me criticarem, eu sinto esta crítica internamente e significa que eu ainda tenho que trabalhar isto em mim? Porque a Sónia Brito, uma das minhas grandes tutoras deste caminho, diz e bem: a família é o palco do karma. Ou seja,
é muitas vezes aí nós vamos passar 2, 3 dias à casa da nossa família e é que percebemos: "Ah, eu estava muito evoluída, Percebo eu sabia tudo sobre completamente. toda a gente", e depois chego aqui, esta pessoa diz-me só: "Ai, ganhaste peso", ou "perdeste peso", ou "esse vestido não te fica bem", e é meio caminho andado para a minha jornada, o whatever, estar completamente destruída. Olha, penso que estão a ouvir o alarme de Mais ou incêndio que menos. por vezes ok, já está. É engraçado, já uma vez me aconteceu num live, e diz sempre aqui alguma coisa. Quando este alarme soa, é sinal de atentos a isto. Atenção que isto, possivelmente quem está a ouvir isto necessita aqui de ter atenção a isto. Pois, mas olha, isso ressoa-me imenso, imenso, que é a família tem aquela capacidade de nós achamos que estamos muito bem resolvidos, basta uma chamada, basta um almoço de família e de repente aqueles gatilhos são desencadeados e às vezes até pode nem ser com esse tipo de comentários. Por exemplo, eu se tiver com vontade de chorar, mas estou com aquele bloqueio, às vezes acontece, sinto que até aconteceu algumas situações, mas eu, por diversas razões, não chorei. Às vezes acontece-me de a minha mãe ligar-me e ela só diz um ai, ela só diz um Uhum, olá, e porque eu acho que nós temos tanta. Somos memória ambulante, mas então com a uhum. mãe e com a família, e isso é mesmo verdade. Às vezes nós cortamos, porque também é muito duro olhar para tudo o que está lá. Sem dúvida, e os nossos pais têm esse, especialmente a mãe, tem esse lugar, não é? De nos trazer ao lugar mais infantil que nós temos dentro de nós. E há que agradecer muito a essa mãe que liga e só de dizer olá já me faz perceber o que é que está aqui, não é? É E às verdade. vezes é a mãe mais chata, como é que é possível que ela diz umas coisas mais inóspitas, mas depois ela acaba sempre por ter razão. E já viste, se nós cortássemos relações com essa mãe para sempre, não é? O quanto nós iríamos perder da nossa jornada, não é? Então eu Pois acho é, que isto é muito interessante. E atenção, eu não estou a dizer que às vezes não é necessário, às vezes é necessário no nosso caminho passa às vezes por dizer não. Aqui não, passa por estabelecer limites e dizer, olha, eu sou uma pessoa diferente de ti. Não significa que sejas pior ou que eu seja melhor do que tu. Atenção, mas eu sou diferente, ou isso a mim incomoda-me, ou colocar limites. Atenção, isso é muito importante. E às vezes esses limites passam por certas e determinadas alturas, haver essa necessidade de corte. Agora, é essa questão que é, atenção, se esse corte não simboliza que eu me estou a excluir. pois. E essa exclusão faz-nos perder muitas coisas. Não, não é da nossa família. Porque muitas vezes nós voltamos lá e está tudo igual. Faz-nos perder é de nós, de conexão connosco, conexão com o nosso sucesso, conexão com as nossas potencialidades máximas, conexão com a nossa vulnerabilidade, com a nossa humildade daquilo que nós somos. Ahm, Que às vezes esse corte acaba por afetar outras áreas que nós nem imaginamos que estão ligadas, ou com a Afeta tudo mãe, ou na com o nossa pai. vida, sem dúvida. Pois, E às vezes esse corte é necessário para que nós estejamos num lugar mais adulto da nossa vida, é verdade. Ahm, é percebermos, porque muitas vezes nós também não cortamos porque gostamos de estar ali no lugar de infantil, ok? Estamos ali amarrados àquilo. Faz parte, depende de cada pessoa. Agora, é importante é qual é que é a intenção do corte, é para que me vejam, que ainda não me viram, e assim se calhar pode ser que se lembrem de mim. É porque eu não consigo, eu não faço parte disto, então estou-me a excluir. Ou é porque, olha, eu preciso colocar aqui alguns limites e se calhar esta é a única forma que eu tenho para estar bem por agora. E então eu vou, durante este corte, trabalhar em mim e perceber que aquela crítica, que aquela chamada, que aquele comentário, aquela situação que não me estão a permitir ir lá, não é? Não me estão a permitir estar ainda com a relação, hum, me querem dizer qualquer coisa, então eu vou trabalhar nisso, para depois talvez ir lá com outros olhos, pois. da maneira que é possível, ok? Da maneira que é possível, sem forçar. Muitas Sim, vezes há pessoas que quando vão, ou seja, fazem esse corte e quando voltam, às vezes é como se tu te sentisses de novo a criança, a partir do momento que entras naquele local. Não sei se é algo que tu já alguma vez sentiste, mas a partir do momento que entramos no nosso ambiente, parece que de novo estamos ali e sem dúvida. que não somos o Uhum, adulto, voltamos a ser de repente aquela criança ainda com as uhum, feridas uhum, todas. uhum, sem dúvida.
Isso não tem que ser mau, não tem que ser mau. É irmos lá e irmos percebendo com olhos diferentes. Eu acho que isso é importante. Porque a verdade é, se calhar tudo vai estar igual. Se calhar nós vamos e o quarto de infância está igual. Se calhar estão lá os mesmos bonecos. Ou não. Mas se calhar pode estar tudo exatamente igual. O sentimento igual, as pessoas falam comigo de maneira igual. Mas eu se calhar estou só simplesmente num lugar diferente. Estou no meu lugar. E o que é que isso me vai fazer sentir? Olha, eu que sou imigrante, sempre que vou a casa, digo sempre, eu venho lá cheia de coisinhas, cheia de como um cesto cheio de coisas. Se calhar há vezes que vou e que trago mais, há vezes que vou e que trago menos, há vezes que vou e deixo coisas que, como andei a trabalhar nessas mesmas coisas, ok, isto agora já não está igual, portanto já estou mais tranquila. Vamos indo e vendo, não é? É esses Pois, movimentos para trás e para a frente e ver e perceber o que é que ainda está aqui, não é? O que é que isto ainda me está aqui a querer dizer? Um, e eu sinto que é aí que vamos ficando mais ricos, e esses movimentos de ir e voltar que nos ajudem a que nós vamos mais para a frente ainda, não é? Na nossa vida. pois. Um, Tu disseste uma coisa interessante, ou seja, de vires com o cesto, mas também, de alguma maneira, também deixar de algumas coisas lá. Porque uhum, isso também muitas vezes sentimos que temos que trazer a carga e essa carga às vezes também não é nossa. Isso também é sem interessante quando dúvida. vamos lá libertar. Claro, sem dúvida, e percebermos que eu já trabalhei nesta emoção porque isto realmente não era bem meu, eu é que estava aqui a trabalhar isto em mim, não é? Ok, então agora já percebi que eu não preciso de carregar isto, não é? E que não preciso de continuar a trazer esta guerra comigo, ou este desconforto, este incómodo sobre aquilo, porque isto não é meu, não faz sentido. E acredita, Sofia, nós vamos lá quantas vezes for necessário. E se não formos lá, independentemente do país onde vivamos, o país traz até nós. Pois, Porque é tão engraçado, não é? Nós às vezes estamos a quilómetros de distância e temos uma pessoa do nada que nos diz exatamente a mesma coisa que nós não queremos ouvir em casa, ou que nos faz exatamente a mesma coisa, e depois pensamos, realmente não dá para fugir. é isso, Portanto, nós esse corte continuamos relacional é a. importante nós tenhamos essa consciência. Pois, foi isso que eu achei fascinante na tua história do autocarro, que, ou seja, começar a olhar para as situações que nos acontecem ao acaso, cotidianas, mas que por vezes não, está totalmente ligado ao nosso sistema, por isso é mesmo isso, nós até podemos tentar cortar, mas continuamos a trazer o nosso sistema Sem de dúvida. formas diferentes, ou o que seja, mas é isso, de uma pessoa que nos diz alguma coisa e, opa, isto é a minha mãe, ou, Uhum. por exemplo, se havia muito conflito no meu lar, de repente eu vou para o trabalho e só há conflito. Sem Portanto, dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes essas situações estão lá porque precisam mesmo de estar no sentido, de, olha, eu ainda que agora perceba, ainda assim eu sei que este não é o meu lugar, ou o lugar onde eu quero estar. E faz parte, não é? Nós às vezes temos que passar por esses tais trabalhos, essas tais amizades, onde depois nos apercebemos que, olha, eu se calhar até reagi assim por causa daquilo que andava aqui a trabalhar, mas essas amizades se calhar também não eram bem para mim, ou esse trabalho se calhar não era assim tão bem para mim de qualquer das formas, veio só mesmo com o sentimento e com o objetivo de trazer isso ao de cima. Portanto, é importante nós também possamos aceitar, às vezes, as nossas reações de acordo com a nossa ignorância sistémica, do género, eu nem sabia que isto vinha dali, mas eu precisei de ir até lá para perceber, então isto serviu o seu propósito, seja por 2 meses, seja por 3 anos. Ahm, muito interessante. E muito, muito, muito grata, Joana. Muito grata pelo trabalho que fazes, por estares ao serviço e por também de alguma maneira nos termos cruzado nesta vida dos Sem sistemas. dúvida. E muito, muito, muito grata. E para quem nos está a ouvir, espero que de alguma maneira também ressoe no vosso coração e vos ajude, de alguma maneira. E até o próximo episódio.